Olá, boa noite a todos. Dando prosseguimento ao roteiro que nós fazemos quando as nossas reuniões públicas são lá no nosso Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, quando presencialmente, nós vamos dar primeiro os nossos avisos. O primeiro deles é dizer que nós temos uma satisfação imensa de estar aqui com vocês, mesmo virtualmente, e que quando nós voltarmos presencialmente será um prazer recebê-los. Mostrar a casa àqueles que não conhecem e àqueles que conhecem, dar o nosso abraço de cotovelo, né? Mas que todos estejam à vontade e se considerem em casa. Por enquanto virtualmente, também nós gostaríamos que vocês se sentissem em casa, fossem conhecer as nossas atividades, fossem conhecer as nossas instalações, fossem conhecer as nossas programações infantis de evangelização e outras tantas que estão acontecendo. É só ir no site do Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier, NEECX. NEECX. Acessa lá no YouTube e só pesquisar. Será um prazer recebê-los. Dando continuidade aos anúncios, nós vamos falar hoje sobre a nossa Feira do Livro. Convidá-los para estar na nossa Feira do Livro. São 10 anos de Feira do Livro, aí no Largo do Anil, né? E nós estamos nessa edição virtualmente. Antes com tendas, livros expostos em bancada, convívio harmonioso entre nós, trabalhadores, e aqueles que nos visitam, aqueles que frequentam a casa, tendo todos os benefícios dessa convivência. Mas como não pode ser, né? Nós temos que aprender outras maneiras de vivenciar as coisas, nós vamos fazer virtualmente através de seminários. Sempre a nossa feira acontece no último sábado de setembro e no primeiro sábado de outubro. Então, nesse sábado que vem agora é o último de setembro e nós vamos fazer 2 seminários. O primeiro deles com o Dr. Caio Abujade. Ele é um médico psiquiatra com especialidade em autismo e é sobre esse tema que ele vai falar. Autismos, no plural. Vai ser às 9 horas da manhã até o meio-dia. Isso, de 9 às 12. Com o primeiro período de oratória, um intervalo e o segundo período de oratória com perguntas e respostas. Na parte da tarde, nós teremos às 14 horas até às 15 horas o Igor Nunes. Ele é um jovem de idade, mas um espírita antigo, um espírito também antigo. Ele é ele é formado em comunicação e é um produtor cultural. Ele vai trazer para nós um tema bastante atual, que é em torno das diferenças e dos preconceitos. Mesmo esquema do nosso seminário anterior. Primeiro período de oratória, intervalo, segundo período de oratória com perguntas e respostas. No sábado que vem, nós teremos também mais 2 seminários, um de manhã e um à tarde. De manhã, nós teremos um seminário sobre Feira do Livro. Quais são os benefícios da feira para nós, pessoas? Quais são os benefícios da feira para a doutrina espírita? Quem vai fazer? Uma pessoa que já tem experiência em 10 anos de Feira do Livro, presencialmente, e que vai trazer a sua contribuição agora virtualmente, falando da Feira do Livro, da convivência na Feira do Livro e a venda dos livros na Feira do Livro. Essa pessoa sou eu mesmo. Meu nome é Luiz Felipe Cardoso, eu sou formado em administração e atualmente sou tesoureiro no Núcleo de Estudos Espíritas Chico Xavier. E o esquema é o mesmo.
período de oratória, intervalo, período de oratória com perguntas e respostas. Na parte da tarde, às 14 horas, nós teremos o nosso companheiro Álvaro Crispino. Ele é professor, doutor, no Cefet, com docência em educação, tecnologia e informática, né? Então, nós teremos este nosso companheiro com uma experiência bastante grande em doutrina espírita, em unificação, que é bastante importante, e nas áreas atuantes do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Então ele vai trazer para nós o tema O Trabalhador Espírita, também na mesma sequência. Primeiro período de oratória, intervalo, segundo período de oratória e perguntas e respostas. Então, agora, dando continuidade ao nosso roteiro, vamos ler o pensamento de Chico Xavier. Nós escolhemos como nosso tema hoje de abordagem na reunião o livro. Nós vamos abordar uma página do livro Caminho Espírita. É um livro que é ditado, né, por Emmanuel e psicografia de Chico Xavier. Esse pedacinho que a gente escolheu o livro penetra sem alarde aos santuários da arte e da cultura, da satisfação e do progresso. É a alma, o pensamento, a esperança e o consolo. Agora vamos à leitura da página que também escolhemos com o tema O Livro. É do livro Conduta Espírita. Quem não tem, compre, peça emprestado, troque, mas tenha esse livro, porque ele é um livro de cabeceira para nós espíritas e ele dá todas as nossas atitudes espíritas perante a situação que a gente estiver. Agora nós vamos ver perante o livro. Perante o livro, lição 41 do livro Conduta Espírita, ditado pelo espírito André Luiz, psicografia de Valdo Vieira. Consagrar diariamente alguns minutos à leitura de obras edificantes, esquecendo os livros de natureza inferior e preferindo, acima de tudo, os que, por alimento da própria alma, versem sobre temas fundamentais da doutrina espírita. A luz ausente é treva presente. Digerir, primeiramente, as obras fundamentais do Espiritismo, para entrar em seguida nos setores práticos, em particular no que diga respeito à mediunidade. A teoria meditada é a ação segura. Dentro do templo de que disponha, conhecer as obras reunidas na biblioteca do templo ou núcleo doutrinário a que pertence. Livro lido é ideia renovada. Apreciar com indulgência as obras do combate ao espiritismo, compreendendo-lhes a significação, calando as defesas precipitadas ou apaixonadas, para recolher com elas advertências e avisos destinados ao aperfeiçoamento da obra que lhe compete. Vale-se o bem do mal para fazer-se maior. Oferecer obras doutrinárias aos amigos, inclusive as que jazem mofando sem maior aplicação dentro de casa, escolhendo o gênero e o tipo de literatura que lhes possa oferecer instrução e consolo,
um livro nobre é caminho para a ascensão. Disciplinar-se na leitura, no que concerne a horários e anotações, melhorando por si mesmo o próprio aproveitamento, não se cansando de repetir estudos para fixar o aprendizado. Aprende mais quem estuda melhor. Sem exclusão de autor ou de tema versado, analisar minuciosamente as obras que vem a ler, para não sedimentar no próprio íntimo os tóxicos intelectual de falso conceito, tanto quanto as abundâncias literárias, absurdidades literárias, em torno das quais giram as conversações enfermiças ou sem proveito. Os bons e os maus pensamentos podem nascer de composições do mesmo alfabeto. Os bons e os maus pensamentos podem nascer de composições do mesmo alfabeto. Divulgar por todos os meios lícitos os livros que esclareçam os postulados espíritas, prestigiando as obras santificantes que objetivam o ingresso da humanidade no roteiro da redenção com Jesus. A biblioteca espírita é viveiro de luz. Palavras de Paulo aos Tessalonicenses: examinai tudo, retendo bem. Vamos então agora à nossa prece. Pai amado, Jesus querido, nós estamos aqui agora nos beneficiando deste novo momento que enfrentamos, aprendendo novas tecnologias para nos comunicarmos com os nossos companheiros de ideal espírita. Agradecemos a Ti, meu Senhor, e a Ti, Mestre, por todos os ensinamentos, que nós possamos poder aproveitar os ensinamentos e fazermos-nos melhor no amar ao próximo, na nossa convivência, na nossa indulgência, na nossa benevolência e na prática do perdão. Que nós possamos, então, termos com este estudo melhoria no nosso progresso evolutivo espiritual. Assim seja. Vamos, então, ao nosso estudo, o livro. Repara, primeiramente, que o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua divulgação. Repara, nós temos essa máxima dita por nós próprios a toda hora. Emmanuel nos falou que a melhor caridade para o Espiritismo é a sua própria divulgação. Mas onde a gente vai encontrar isso? Já pararam para pensar? Já foram pesquisar? Com auxílio de alguns outros sites espíritas da internet, nós conseguimos encontrar no livro Estude e Viva. Esse livro ele é ditado por Emmanuel e André Luiz, com psicografia de Cândido Francisco, Cândido Mendes e Valdo Vieira. No caso, esta mensagem é ditada por Emmanuel e tem a psicografia de Chico Xavier, e diz isso: o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Mas da sua própria divulgação, por que espécie de divulgação? Nas praças, como os antigos, falando alto, gritando, fariseicamente, empurrando o livro,
nas pessoas, chamando as pessoas, constrangendo-as a virem ser espíritas. Não. Essa espécie de divulgação é através de nós próprios, através da observação que as pessoas façam de nós próprios, do nosso comportamento, da nossa transformação moral. Olha, ele é espírita, veja como ele está agora, que felicidade tem, que felicidade transmite. Olha para ele, não quer mais fazer isso, não quer mais fazer aquilo. Olha que força que ele emprega para dominar suas más tendências. Então é esse comportamento, essas nossas atitudes que vão se transformar nessa espécie de caridade para o Espiritismo, fazendo dele divulgado. E com isso, nós sermos reconhecidos como verdadeiros cristãos, para que possamos ter no Evangelho Redivivo, e Evangelho Redivivo significa o próprio Evangelho, visto agora, 1000 e poucos anos depois, com uma visão nova, como Jesus fez com os ensinamentos de Moisés. Não os modificou, mas trouxe uma nova visão, a visão amorosa do Deus bom, do amar ao próximo como a nós mesmos, de perdoar até os nossos inimigos. E lhe disse, vou-lhes enviar um Consolador prometido, que ficará convosco sempre, trazendo as atualidades que a ciência exige. Então, depois disso, nós temos 3 aspectos na doutrina espírita, que é a filosofia, a ciência e a religião. E quando nós nos comportamos como seres imortais, prontos a evoluir, as pessoas reparam nisso. Então, quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? Por que somos como estamos agora? Quando nós admitimos isso e passamos a nos transformar por causa desse raciocínio, as pessoas reparam. E quanto à ciência? Quando as pessoas veem que os espíritos não estão mais lotados de companheiros que ninguém sabia porque ficavam falando coisas por aí, conversando com pessoas que não existiam, eles hoje veem, já fora de hospícios, em casa, essas pessoas, porque passaram pelos centros espíritas, trabalharam a sua mediunidade. E agora estão como pessoas normais. Trabalharam a mediunidade, continuam falando, conversando, mas também com os nossos companheiros espíritos, nas casas espíritas. Então isso é a ciência. E agora nós temos também a religião. A religião, fora da caridade não há religião, para nós espíritas é uma inconsequência, porque ela já alija pessoas. Enquanto Jesus disse que ele amaria a todos. E que todos os aflitos, os mansos, todos seriam consolados, independente de religião. Ele não falou em religião. Então o Espiritismo, ele não é a religião do futuro, mas ele vai ser o futuro das religiões. Porque todas as religiões, e hoje a gente já vê isso, admitirão a existência do Espírito. E admitirão a evolução desse Espírito.
e admitirão que todos irão se amar entre si, com o mesmo amor, atendendo à orientação de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo, a Deus sobre todas as coisas. E que a caridade pode ser feita por todos, independente de religião. Então nós continuaremos a ter religiões, mas elas vão atender a esses princípios que são divinos. E nós teremos a máxima: fora da caridade não há salvação. Independente de qualquer religião que nós tivermos, independente da verdade que tivermos na hora, porque as verdades vão se modificando com o tempo. À medida que a ciência, a informação avança, nós vamos admitindo algumas coisas novas, tornando-se para nós a verdade do momento. Então, fora da religião e fora da verdade não há salvação, se transformarão em fora da caridade não há salvação. Essa é a máxima do futuro de todas as religiões. Então, vamos ver agora o conhecimento do que trazemos para estudar sobre o livro. O que é o livro? A resposta: o livro é o veículo que suporta o registro de fontes de conhecimento. Fontes de conhecimento que se transformam numa informação que nós vamos dirigir aonde estiver o nosso interesse. Então, o livro traz os registros de conhecimentos que se tornarão para nós, enquanto leitores, informações que ficarão gravadas em nós, e nós, à medida do nosso interesse, pegaremos essa informação para nos dirigirmos à meta, ao objetivo do nosso interesse. Isso é o livro. É através do livro que nós iremos aonde quisermos ir. Mas o livro tem diversos interesses. As pessoas têm interesses distintos e diversificados. E por esses instintos diversificados e diferentes, eles têm o livro com também interesses próprios. Por exemplo, os editores. Antes deles, os escritores. Cada escritor, com a sua experiência, conhecimento e evolução espiritual, estará trazendo para nós, através da sua verve, os livros do seu conhecimento, que se transformarão em informações que nós teremos e dirigiremos para os nossos interesses. Então, nós teremos escritores escrevendo sobre educação, escritores escrevendo sobre divertimento, escritores escrevendo romances, escritores escrevendo sobre tecnologia, escritores escrevendo sobre religião. Porque a cada um o interesse próprio e do seu conhecimento e do que ele quer trazer para o seu leitor. Os editores também trabalham com a editoração, hoje praticamente todas elas encadernadas, né? E também através da forma da informática, né? Das mídias de informática. Mas todos eles com o interesse de se beneficiarem comercialmente do resultado da venda dos livros. É natural. Pegar todo o conhecimento que eles têm
de impressão, de editoração e fazer, construir, editar um livro e vender. Dos vendedores, tem as livrarias, podem ser específicas ou generalistas. Tem os doadores de livros, que têm seus livros já guardados e aí vão doar. Temos também as feiras do livro, que nós fazemos aqui na praça. E que todos os espíritas, as casas, as reuniões, os conselhos espíritas de unificação de todos os lugares também fazem. Tem outras feiras, nós temos feiras no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Em Rio das Ostras nós temos a FLER, a Feira do Livro Espírita de Rio das Ostras, que está fazendo 23 anos, da qual eu vim trazer a experiência para nós fazermos a nossa Feira do Livro no Largo do Anil já com 10 anos. Olha, já fiquei mais velho, 10 anos, hein? E em Paraty? Em Paraty nós temos a FLIP, a Feira Festival, Festa Literária Internacional de Paraty. Então ela tem um outro interesse. Não é o nosso interesse da Feira do Livro Espírita. É uma feira internacional. E nós temos aqui no Rio a Bienal do Livro, que também tem em São Paulo e tem em outros lugares, que também atende a toda a generalidade de livros editados, com estandes montados de diversos editores, inclusive a editora Federação Espírita Brasileira, com os nossos livros espíritas, e outros correlatos, outros editores correlatos, que também vendem livros espíritas. Além desses, nós temos os compradores e, dentro dos compradores, os leitores. Aqueles que compram coleções, puf, bota lá na sua estante, está enfeitando. E tem os leitores aficionados àquilo que eles têm interesse de tomar de informação aqueles conhecimentos que estão registrados no livro. Então, o livro, ele é o nosso objetivo. E o livro, ele é uma invenção revolucionária. Assim como a roda transportando materiais na carroça, né? Então, nós temos, com a roda e a carroça, o transporte de materiais para onde quisermos levar. Mas repara que esses materiais, um dia, a qualquer hora, nós vamos deixar em algum lugar. Eu vejo a mim, o corpo, a carroça, meus pés, as rodas, a camisa, o material que estou transportando. E que a qualquer hora eu vou deixar em algum lugar. Com a invenção do livro, existe uma diferença. Ele é a roda que sustenta o transporte dos conhecimentos, que são as informações que nós vamos levar ao utilizar o livro. Diferentemente do material que transportamos na carroça, o material nosso, a informação que conquistamos com o transporte do livro, nós não vamos deixar nunca. Nos acompanharão sempre, a nossa vida inteira, independente das existências que tivermos. E vão se transformar nas informações que nós vamos buscar a qualquer hora. Elas vão se transformar, essas informações, nos marcos, nas referências que nós vamos ter quando tivermos novas informações. Nós vamos comparar com essas informações que nós já temos. E como aquela verdade, nós podemos substituir a informação
anterior. Ou podemos fazer comparações. E com essas comparações, nós vamos refletir se o objetivo que quisermos alcançar de acordo com os nossos interesses, essas informações são válidas. E nós vamos comparar informações e nós vamos fazer a nossa reflexão e tomar a melhor informação. Temos as melhores, temos as outras que não são tão boas, temos algumas que não nos levariam a nada e temos as outras que vão nos levar ao objetivo. Como se chama isso? Discernimento. Reflexão, comparação de informações para concluirmos qual informação vai nos dirigir ao interesse que temos. Pegamos algumas frases de Jesus. A primeira delas: quem me segue, siga-me. Repara, quem me segue, siga-me. O que me induz a estar lendo o quê? O que eu vou procurar para ler quando eu falo que me segue, siga-me? Vou buscar informações se isso é uma verdade. A mesma coisa, o meu interesse quando leio quem me segue não anda em trevas. O que eu vou buscar? O que me induz? Que tipo de leitura eu vou buscar? Quais informações eu vou refletir sobre para tirar aquela melhor que me ilustre? Que caminho é esse onde eu não vou andar em trevas? E o outro, logo que nós dissemos, se esse é o caminho que eu vou andar para não estar em trevas, mas como eu vou andar? Como eu vou trilhar esse caminho? Qual vai ser o meu comportamento para não estar em trevas? Ou eu posso andar de qualquer jeito? Não. Nós temos que andar sob a conduta de Jesus. Lembra como ele falou, quando ele falou para o jovem que queria segui-lo? Ele falou: vá, despoja-se do que tens e venha seguir-me. Então, para nós é a mesma coisa. O que temos de fazer para seguir Jesus? A disponibilidade dos bens que Jesus quis dizer é para que o jovem percebesse que para segui-lo não seria uma molezinha, como se diz. Nós enfrentaríamos obstáculos. Nós enfrentaríamos óbices. Nós enfrentaríamos dificuldades. A exemplo de Jesus. Não as dificuldades que Jesus teve carregando uma cruz agora, mas carregando uma cruz representativa do que nós temos que fazer, do que nós temos que admitir, do que nós temos que mudar, do que nós temos que fazer para ter uma transformação moral. Que dificuldades e que empenho nós teremos para domar as nossas más tendências. E essas informações nós estaremos buscando nos livros. Afora o caminho a seguir, a verdade que enfrentaremos para alcançar a vida prometida por Jesus de não andarmos em trevas, mas em luz. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Então, fazer como principal fonte de pão e vinho espiritual essas informações, mas ficarmos atentos para os livros que transportam as informações.
e atendamos ao alerta de Paulo. Examinai tudo e retende o bem. Paulo falou aos Tessalonicenses, na sua primeira carta aos Tessalonicenses. Então, reconheçamos que não basta admirar a doutrina do Cristo, mas seguir com os seus preceitos, para que a gente venha entender que é imprescindível acompanhá-los para termos a bênção de luz prometida. O livro e seu progresso. Sim, o livro e seu progresso. Com todas as dificuldades de editoração que se veio tendo com o livro, de tudo que nós conhecemos na história, antes do papel propriamente dito que a gente usa hoje, nós tivemos já os escritos nas paredes. Nós tivemos tabuinhas de barro com a escrita. Nós tivemos tecidos com escritos. Nós tivemos os papiros e os pergaminhos. E nós temos hoje, como meios de impressão, na maioria das vezes, não sei se ainda temos, aquelas rotativas, né? Que eram quem trabalhou com reprodução de apostila, né? Nós tínhamos o mimeógrafo, que nós colocávamos aquela folha, rodava e ia saindo as cópias. Assim eram os jornais e eram os livros. Tinha aquela rotativa com uma placa de borracha, com os textos gravados em alto volume, aquilo passava na tinta e batia na folha de papel e ia tirando. Hoje, os métodos de impressão são por impressão digital, né? Então, os livros saem com muito maior rapidez. E se nós achamos que o livro hoje é caro, imagina o livro ainda sendo impresso com todo aquele sacrifício e aquela tinta de secagem demorada, com todo esse tempo e emprego daquelas coisas enormes tomando tempo. Hoje nós temos a impressão digital muito mais rápida, com tinta de secagem rápida e com uma produção muito mais rápida. Então, se o livro hoje tem um preço, antigamente, se fosse com aquela tipo de... seria muito mais caro. E nós temos ainda, não sei se poderíamos chamar de editoração, os livros em profusão nas mídias de informática, que nós podemos acessar, né? E podem até algumas terem a sua própria reprodução e livros que a gente pode comprar e passar a ler através dos nossos e-books, né? Então o livro teve uma velocidade de progresso na sua impressão, na sua editoração, que não houve o mesmo acompanhamento de leitores no crescimento de leitores. É muito mais lento o crescimento de leitores, por diversas razões que nós conhecemos, né? Pela dificuldade do aprendizado, pela questão dos distanciamento dos níveis sociais. Mas se nós formos pegar as estatísticas, cresceu também o número de leitores. E é por isso que
espécie de caridade permanente que nós devemos fazer do livro espírita, da doutrina espírita. Nós temos nas nossas livrarias preços sempre com descontos. E nós fazemos a Feira do Livro também com preços de descontos bem baixos que são dados pelas editoras. E como nós temos aqueles que são interessados em doar livros, nós temos a banca de livros usados, que são vendidas a preços módicos. 2 livros a R$5 é o que nós fazemos na nossa Feira do Livro aqui. Então, pouco a pouco também vem crescendo o número de leitores espíritas, pelas evangelizações que nós também temos nas nossas casas espíritas, pelo atendimento às pessoas que querem saber, aprender a ler. Então, vem crescendo estatisticamente o número de leitores e vem crescendo estatisticamente também os números de leitores espíritas. Então, possamos nós continuar fazendo aquela espécie de caridade permanente da doutrina espírita através da sua divulgação, pela nossa transformação moral e pela força que empregamos para domar as nossas más tendências. E através de que fazemos isso? Através dos conhecimentos que são transportados pelos livros e que se tornam as nossas informações, o nosso aprendizado, para que possamos vir a ser esse bom cristão, independente da religião que formos seguir. E para terminar, nós temos um dito de Allan Kardec. Compreendemos com Allan Kardec que foi pronunciada a primeira palavra, mas em face do caráter progressivo dos seus postulados, ninguém poderá dizer a última. Então, é como a verdade ela vai pouco a pouco tomando outra forma, e isso é trazido para nós através da mediunidade dos nossos companheiros que psicografam os livros ditados pelos Espíritos. Mas como Paulo nos fala e nos falou aos Tessalonicenses, examinai tudo e retende o bem. Vamos à nossa oração final. Pai amado, Jesus mestre querido, Kardec orientador pela doutrina espírita do Evangelho Redivivo, graças damos pelo conhecimento que podemos ter hoje e pelo conhecimento que ainda teremos, pelo espírito que somos hoje, pelo espírito que nós nos transformaremos no futuro, pela proximidade que teremos de Ti, ó Pai, quando nos transformarmos nesse espírito de luz que Jesus nos prometeu, quando nós tivermos o conhecimento e a conduta da verdade que Ele nos ensinou. Assim seja, companheiros, graças a Deus.